Josué é um tipo de Jesus. O nome Josué significa Jeová Salvador, assim como Jesus significa Jeová Salvador. Josué foi fiel à marca do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Da mesma forma, Jesus será fiel à marca do sinal que seus mensageiros pregaram quando ele vier. Todos sob ele foram salvos no Egito. Todos sob ele foram salvos em Jericó. E hoje, constatamos que o sangue do Cordeiro era um tipo de Jesus Cristo. Muito bem. Em Hebreus 13 encontramos isso. É chamado ali a aliança eterna. Deus tinha uma aliança com eles, mas o sangue agora é uma aliança eterna. O sangue de Jesus Cristo. As promessas de Deus ligadas ao sangue nos libertam do pecado e do egoísmo, nos libertam de tudo o que é do mundo. Não importa o quanto tentemos modelar o mundo, ele está todo morto. Se estivermos nas promessas de Deus ligadas ao sangue, não veremos nada além do sangue. Como poderiam eles olhar para aquela porta sem ver o sangue? Como você pode olhar para qualquer coisa sem ver primeiro o sangue de Jesus Cristo? Se você está em Cristo, você vê isso para adorá-lo e manifestar suas promessas em poder. Ele prometeu que essas coisas aconteceriam. Seu povo ligado ao sangue está nele, selado ali pelo Espírito Santo, e está olhando unicamente para o sangue e para a promessa. Eles não podem olhar para o mundo, eles estão mortos para o mundo, e o mundo está morto para eles. E vemos cristãos hoje que podem fazer tudo o que o resto do mundo faz: agir como eles, xingar como eles, beber como eles, fumar como eles e fuçar nos chiqueiros do pecado e nos salões de dança e coisas assim, e ainda dizer que são cristãos? Você não pode fazer isso, amigo. Essa é a razão por que as pessoas não conseguem crer no poder de Deus, não conseguem crer nos sinais e maravilhas. Eles morreram para essas coisas e estão ressuscitados lá no mundo. Mas aqueles que estão mortos para o mundo ressuscitaram em Cristo e estão aguardando sua promessa. O Novo Testamento significa nova aliança. A vida do sangue, a própria vida do sangue é o sinal. A vida que saiu do sangue é o sinal. Lembrem-se, no Antigo Testamento, o sangue literal do Cordeiro tinha que ser aplicado. Aqui é o sinal do sangue. É a vida do sangue que está na pessoa como o sinal. Oh, que coisa! O novo sinal é a nova vida que vem através de Jesus Cristo, quando o seu sangue foi derramado para santificar uma igreja e enchê-la com sua presença, para que ele pudesse manifestar sua palavra e suas promessas às pessoas. Deus, desde a antiguidade e de diversas maneiras, Hebreus 1 diz, falou aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, Jesus Cristo. O que é seu Filho? A palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa é a revelação, a plenitude de Cristo. Qualquer que acrescentar uma palavra a ela, ou tirar uma palavra dela, a sua parte será tirada do livro da vida. Aí está a revelação. Precisamos apenas do sinal conosco para tornar essa palavra viva novamente. Foi para isso que ele enviou o sinal. Ele nos dá a confirmação, nos dá essa confirmação e sabemos que é a verdade. O novo sinal mostra que Jesus cumpriu todos os requisitos para nós e ele está aqui. O novo sinal, o sinal do Espírito Santo, mostra que sabemos que Jesus morreu para nos libertar de todas as coisas do mundo. E o sinal que está sobre nós prova isso, confirmando o que ele disse. Agora,
Como pode um homem alegar ter este sinal diante de si e negar o que esta palavra diz? Não é assim. Não pode ser assim. Deus não pode mentir acerca de sua própria palavra. E porque Ele está aqui, temos o direito a tudo o que Ele comprou para nós. Observe, o que o sinal deveria fazer? Comprar. É um preço que foi pago. Quando você tem o sinal, você tem o direito de apresentar esse sinal para qualquer coisa que Ele comprou para você. E ninguém pode comprar sem ele. Somente pode ser adquirido com o sinal. Lembre-se, se você fosse aqui até a linha de ônibus e dissesse: aqui, deixe-me lhe dizer, eu tenho uma passagem de outra linha de ônibus. Isso não vai funcionar. Tem uma passagem que diz que vem de Maine, de New Hampshire. Isso não funcionará na Califórnia. Você tem que ter o bilhete desta linha de ônibus para poder comprar. Ele mostra que você comprou a passagem daquele ônibus. E quando podemos expor o sinal do Espírito Santo, isso mostra que fomos aceitos em Cristo. E esse é o nosso sinal de que tudo o que precisamos já foi comprado por Ele. Estamos identificados com o nosso sinal. O sinal deve estar pronto. O sangue da aliança não é reconhecido sem o sinal. A palavra nos assegura a promessa. O sinal é a prova de que a compra foi feita para nós. Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Não existe outra maneira de você ter direito ao sinal até que você obedeça totalmente à palavra. Não o que alguém colocou nela e acrescentou a ela, mas o que Deus disse sobre ela. Quando Ele disse, você deve nascer de novo, isso não significa saltar de um lado para o outro no altar, não significa ir ali atrás e apertar a mão do pastor, não significa todas essas tolices que temos visto serem feitas, não significa colocar seu nome em um livro da igreja, significa morte para o seu primeiro ser e vida para o seu segundo ser. Isso significa que o sangue foi aplicado e você está identificado pela vida de Jesus Cristo. E se Ele é a videira e nós somos os ramos, a vida que está no ramo vem da videira. Ele produzirá frutos. Se esse primeiro ramo surgir, esse ramo que saiu dessa videira, que escreveu um livro de Atos depois dele, se esse ramo alguma vez brotar, a videira produzirá outro ramo, e eles escreverão outro livro de Atos depois disso, porque é a mesma vida. Se uma de suas videiras aqui produzir uvas azuis, se dela brotar outro ramo, ele produzirá uvas azuis. E eu lhes digo hoje, temos muitas videiras enxertadas nela, com denominações e credos e coisas, e ainda assim, qualquer fruta cítrica enxertada pode viver naquela videira, mas está dando um fruto errado. O que necessitamos hoje é de outro batismo do Espírito Santo e ter o verdadeiro poder de Deus, que identifica as obras que Jesus Cristo prometeu para este dia, não tanto quanto aquele dia, mas para este dia, a promessa que Ele fez aqui. Isso foi o que Ele prometeu lá, que Ele derramaria seu Espírito. Então Ele prometeu isso novamente para os últimos dias e o que Ele faria. É estranho que podemos sempre olhar para trás, mas nunca olhar para frente. É assim com o homem. Ele está sempre dizendo, glorificando a Deus pelo que Ele fez, louvando-o pelo que Ele vai fazer e ignorando o que Ele está fazendo. Essa é sempre a maneira de agir do homem. Ainda é a mesma coisa. Obediência total à palavra traz Deus, a palavra eterna, para dentro de você, e esse é o sinal. Quando a palavra está em você, é Cristo em você. Bem, observem,
Quando oramos, se tivermos o sinal, e quando oramos tendo o sinal, ou apresentamos o nosso sinal com a nossa oração. Agora, se você está doente, se você é um pecador, se você está em necessidade, quando você tem o sinal, você tem um direito. Se eu tivesse a passagem de uma linha de ônibus em minha mão, eles não poderiam me impedir de embarcar neste ônibus. Eles aceitaram o meu dinheiro e eu tenho a passagem. Nesse caso, eu não poderia pagar o meu preço. Você não poderia pagar, mas Ele pagou por nós e nos deu o sinal. Amém. Tenho direito à cura divina. Jesus Cristo morreu para que eu pudesse ter cura divina. Tenho o direito de reivindicar todas as promessas deste livro. Quando você vai obtê-las? Quando você tiver o sinal e puder apresentá-lo com sua oração. Se você não tiver o sinal da obediência total, a passagem está paga. Paulo nos diz: o sangue fala. O sangue fala. Perguntamos: o sangue fala? Ele pode falar? O sinal fala? Sim, Senhor. Se olharmos em Gênesis 4:10, a voz do sangue de Abel clamou contra Caim. Vemos em Hebreus 12:24 que o sangue de Jesus Cristo fala coisas melhores. O sangue fala. Como a química pode falar? É a vida que está no sangue que fala. A alma que estava em Abel que clamou. Ela é a vida que estava em Cristo que clama coisas melhores do que qualquer outra coisa. Ele fala e fala alto. É o Espírito Santo. Ele fala claramente e nos diz que a hora é agora. Quando vemos isso, onde ele disse que diria, e então vemos isso voltar e identificar o que ele disse, não resta mais nada a não ser crer nele, correto, e recebê-lo. Creia por si mesmo e aplique o sinal também para a família, como fizeram no Egito e como fizeram em Jericó. Em Atos 16:31, vemos que Paulo disse ao romano: seja batizado, invocando o nome do Senhor. Ele e sua casa poderiam ser salvos fazendo a mesma coisa. Saiam. Algumas pessoas querem aplicar o sangue e permanecer ali. Apliquem o sangue e ponham para fora todo o lixo da casa e façam uma faxina. Vocês, mulheres, tirem os shorts. Vocês, homens, joguem fora esses cigarros. E vocês, mulheres, também. Tirem todas essas coisas do sistema aqui chamado mundo. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem sequer está em você. Quando você estiver pronto para aplicar o sinal, esvazie-se e prepare-se para recebê-lo. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. As mulheres aparecem. Tenho percorrido esse país. Tenho feito comentários sobre a senhora Kennedy com seu corte de cabelo de Jezabel e coisas assim, e sua grande cabeça d'água. E essas mulheres, eu me pergunto se a senhora Kennedy tivesse ouvido as mensagens que preguei, talvez ela tivesse deixado seu cabelo crescer há muito tempo. Mas eu cruzei este país de ponta a ponta, mostrando pela palavra que isso é errado, e uma condenação para as mulheres cortarem seus cabelos, e as mulheres pentecostais prosseguem da mesma maneira. Ela pode se levantar no dia do juízo, desconhecendo isso, mas vocês estão cientes. Isso mostra que o sangue não foi aplicado. O sinal não está ali. O cabelo comprido é um voto de Nazireu. Mostrava que você havia se separado do mundo para obedecer à palavra. Amém. Sansão deixou seu cabelo crescer por um voto de Nazireu. Agora estamos cientes dessas coisas, e as mulheres se vestindo e agindo e fazendo, e o homem permitindo que elas façam isso. Um montão de efeminados.
Parecem que nem existem mais homens. Você vê homens usando sapatos cor-de-rosa e pregadores no púlpito e coisas assim. É uma desgraça. Eu gostaria de ver novamente homens que fossem absolutamente homens. Parece que há um poder que os impulsiona a fazer isso. É o diabo e a pressão deste dia. Isso mesmo. Às vezes, um homem pesando 200 libras, 90 quilos, e com músculos assim, e não tem 1 grama de homem nele, e se comporta como um grande efeminado por aí. Agrada-me que o homem seja homem, que as mulheres sejam femininas, que sejam damas. Quando o sinal é aplicado, eles voltam a ser assim. Deus os fez diferentes e eles são diferentes. O homem quer se parecer com a mulher quer se parecer com o homem. Isso mostra que há uma perversão, um espírito sombrio pairando, densa escuridão sobre o povo. É a hora do chamado. Houve uma escuridão sobre o Egito antes do chamado, então o sinal foi aplicado. É hora de a igreja obter o sinal, ou uma densa escuridão cairá sobre o povo. Densa escuridão. Sim, limpem o armário, limpem essa casa. Oh, façamos uma boa limpeza à moda antiga. Que o sangue seja aplicado, e então o sinal entrará. Limpem-na, santifiquem-na. Então, aplique o sinal em oração, com confiança, depois de ter se limpado. Você se afastou das coisas do mundo, você se esvaziou de toda incredulidade. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Se a palavra de Deus diz e promete, eu creio. Se a palavra diz, isso encerra o assunto. Eu não me importo com o que os outros dizem. Vê? Então, quando você tiver feito tudo isso, tiver aplicado o sangue, e você crê em cada palavra, então tome o seu sinal em oração e esteja plenamente convencido.